Guiné-Bissau e o racismo silencioso. Etnias, religião e o peso do colonialismo interno. Eles nos ensinaram a odiar o que somos e fizeram isso tão bem que até hoje carregamos dentro das nossas próprias nações um inimigo invisível, a rejeição do outro que nos é igual. Quando falamos de racismo, muitos pensam apenas no racismo entre brancos e negros. Mas existe um outro tipo de racismo, mais sutil, mais escondido, mais enraizado: o racismo entre africanos. Um racismo étnico, religioso, que não veio de nós, mas foi plantado em nós, como uma semente envenenada pela colonização. Na Guiné-Bissau, essa ferida está aberta. Não é sempre falada, não aparece nas manchetes, mas define a política, corrói o tecido social e contamina as relações entre irmãos. Aqui, o preconceito não se baseia apenas na cor da pele. Ele se disfarça nas etnias, nas religiões, nos nomes que carregamos e nas roupas que usamos. Ele se manifesta no silêncio dos debates e nos gritos das campanhas eleitorais. Hoje, vamos falar sobre esse racismo silencioso, o racismo étnico e religioso na Guiné-Bissau. Uma herança maldita do colonialismo que continua nos dividindo mesmo depois da independência. E a pergunta que precisamos fazer é simples, mas profunda. Quem somos nós, quando tratamos nosso próprio povo como inferior? A semente do racismo interno, como o colonialismo criou a desigualdade entre irmãos. Para entender o racismo na Guiné-Bissau, precisamos voltar no tempo. Durante a ocupação colonial portuguesa, a estratégia do dividir para conquistar foi aplicada com precisão. Os colonizadores nunca trataram os diferentes grupos étnicos da Guiné-Bissau da mesma forma. Algumas etnias foram promovidas, outras marginalizadas. Algumas religiões toleradas, outras perseguidas. Essa divisão criou um sistema de hierarquias sociais, onde o inimigo não era apenas o colono, mas também o vizinho, o irmão, o compatriota. Os portugueses exploraram as divisões entre balantas, mandingas, fulas, manjacos, bijagós e outras etnias, classificando-os com base em estereótipos racistas e criando um sistema de opressão que usava africanos para controlar outros africanos. O mesmo aconteceu com as religiões. O islamismo foi visto com desconfiança, o animismo com desprezo e o cristianismo, especialmente o catolicismo, foi usado como ferramenta de controle cultural e imposição da civilização europeia. O resultado foi uma sociedade profundamente marcada por desigualdades internas, onde os laços de solidariedade entre povos africanos foram substituídos por desconfiança, competição e até ódio. Uma fragmentação social que os colonizadores alimentaram deliberadamente, para impedir a formação de uma consciência nacional unificada. O racismo étnico nas eleições, quando a política vira palco da exclusão. Essa herança colonial ainda vive, e ela aparece com clareza assustadora nas eleições. A política na Guiné-Bissau, ao invés de servir como espaço de união nacional, tornou-se muitas vezes um teatro de disputas étnicas disfarçadas de democracia. Um caso emblemático foi a eleição de 2019. Umaro Sissoko Embaló, atual presidente da Guiné-Bissau, é da etnia Fula e muçulmano sunita. Durante a sua campanha, foi comum ouvir declarações apelando diretamente à sua identidade étnica e religiosa. Ele dizia: "Está na hora de os Fulas terem um presidente." Essa frase, aparentemente simples, carrega uma carga explosiva, porque não se trata apenas de orgulho identitário. Trata-se de manipular a identidade para conseguir votos. Sissoko Embaló também explorou símbolos religiosos com astúcia política. Em suas aparições públicas, usava a cala, um lenço enrolado na cabeça usado por muitos muçulmanos sunitas. Esse gesto visual não é inocente. É um aceno direto a uma parcela específica do eleitorado, uma forma de dizer: "Eu sou como vocês." E muitos muçulmanos, especialmente entre os Fulas, sentiram-se representados. Mas a pergunta é: e os outros? E os balantas? E os cristãos? E os animistas? E os que não se encaixam em nenhuma dessas categorias? O problema não está em afirmar sua identidade. O problema
é usar essa identidade como uma arma para dividir, para excluir, para governar apenas os seus. E esse é o perigo. Quando a política serve à etnia, a nação desaparece. Quando a religião vira critério de pertencimento. Na Guiné-Bissau, o racismo religioso também tem raízes profundas. O islamismo étnico, como alguns estudiosos chamam, é o fenômeno onde a religião muçulmana é associada a determinadas etnias, como os fulas e mandingas, enquanto outras religiões são vistas com suspeita ou inferiorizadas. Isso cria uma sobreposição entre religião e etnia que complica ainda mais a convivência. Em várias regiões do país, ser muçulmano é visto como um sinal de status, de respeitabilidade, enquanto outras práticas religiosas são tratadas como superstição ou atraso. Isso não é natural, é construído. É fruto de séculos de colonialismo europeu que ridicularizou as religiões tradicionais africanas e promoveu a substituição por religiões organizadas com base em estruturas de poder externo. Hoje, vemos filhos da mesma terra olhando uns para os outros com desconfiança, porque oram de formas diferentes. E o pior, vemos políticos se aproveitando disso, explorando a fé como moeda eleitoral. É preciso dizer com clareza, toda fé é digna. Toda a espiritualidade africana merece respeito. E nenhuma religião deve ser usada para justificar exclusão ou superioridade. O mito da unidade nacional. Por que ainda estamos divididos? Após a independência, a esperança era que a Guiné-Bissau se tornasse uma nação unida, com base na luta coletiva pela libertação. Amílcar Cabral, líder visionário, sonhava com uma pátria onde todas as etnias se vissem como partes de um mesmo corpo. Ele dizia: a unidade da nossa luta é a base da nossa força. Mas será que conseguimos manter essa unidade? A verdade é dura. A fragmentação persiste. E não porque os guineenses são naturalmente divididos, mas porque nunca fomos verdadeiramente livres das estruturas mentais coloniais. A independência política veio em 1973, mas a independência cultural, a independência espiritual, ainda está por conquistar. Hoje, o guineense muitas vezes desconfia do guineense. O balanta desconfia do fula. O mandinga desconfia do manjaco. E o país perde. Porque uma nação dividida entre irmãos não se defende dos verdadeiros inimigos. A pobreza, a corrupção, o neocolonialismo. Racismo entre africanos é um projeto colonial e precisa ser desmontado. É preciso dizer com todas as letras: o racismo entre etnias africanas não é uma falha nossa, é um projeto colonial. Foi criado, alimentado e mantido para impedir que os africanos se vejam como um só povo. Porque enquanto brigamos entre nós, os verdadeiros opressores continuam lucrando. O neocolonialismo se adapta. Hoje, ele não precisa mais de soldados europeus. Ele usa elites locais, partidos políticos, divisões internas. E o racismo étnico e religioso é uma das armas mais eficazes. Ele se infiltra na política, na cultura, nas escolas, nas igrejas e mesquitas. E nos faz acreditar que somos diferentes, quando, na verdade, todos estamos no mesmo barco. Por isso, descolonizar não é apenas estudar o passado. É também curar o presente. É olhar para o irmão de outra etnia e reconhecer nele a sua própria luta. É ver o muçulmano, o cristão, o animista, como parte da mesma caminhada por justiça e dignidade. É, como dizia Cabral, ser africano com orgulho e sem complexos. A juventude guineense precisa romper com essa lógica. Quem pode mudar isso? A juventude. Os jovens guineenses têm hoje o poder de romper com essa lógica. Mas para isso, precisam entender o jogo. Precisam reconhecer que, quando um político fala em nome da sua etnia, muitas vezes ele não está falando por amor ao povo, mas por sede de poder. Precisam perceber que identidade não é arma, é ponte. A juventude precisa estudar, sim, mas também precisa se libertar mentalmente. Porque ter diploma e ainda pensar com lógica tribal é como ter grilhões dourados. Parece avanço, mas é prisão. O novo líder da Guiné-Bissau precisa ser alguém que una, não alguém que segmente.
Alguém que fale todas as línguas do país com o mesmo respeito. Alguém que celebre as diferenças sem fazer delas um critério de exclusão. Guiné-Bissau é terra de reis, de lutadores, de sabedoria ancestral. Mas também é terra ferida. Ferida pelo colonialismo, pela corrupção, pelas divisões internas. Hoje, o desafio não é apenas derrubar presidentes corruptos, é derrubar as estruturas invisíveis que ainda controlam nossas mentes. O racismo étnico e religioso não pode mais ser um tabu. Precisa ser debatido, exposto, enfrentado, porque um país que se cala diante da sua própria dor adoece em silêncio. E um povo que ignora o racismo interno acaba virando refém do mesmo sistema que seus antepassados lutaram para destruir. Se você é da Guiné-Bissau ou de qualquer país africano, essa reflexão também é sua, porque em toda a África, as fronteiras que hoje nos separam foram traçadas por mãos estrangeiras. Mas a unidade que pode nos libertar só pode vir de nós. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha, comenta, envia para alguém da tua família, porque não basta ver, é preciso agir. Aqui no Fronteiras, nossa missão é essa: resgatar a verdade, provocar consciência e reconstruir a identidade africana com dignidade e coragem. Fica atento que vem mais por aí. A descolonização não é moda, é missão. E ela começa aqui, na mente.